Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou direto ao voto, em virtude de ser um tema, acho que bastante importante para todos nós que lidamos com o auxílio emergencial e a importância da mulher. Cara, não sobrou nada? Ficou só essa, porque o 1254 Médicos pelo Brasil também. Os projetos de lei 2508 e 2835, ambos de 2020, buscam solucionar um problema gravíssimo que tem sido relatado por inúmeras mulheres provedoras de lares monoparentais. Mulheres chefes de família que, embora detenham o poder familiar sobre seus filhos menores, habitem no mesmo domicílio e que sejam responsáveis pelo cuidado e bem-estar, foram surpreendidas com o indeferimento do pedido de 2 cotas de auxílio, pois os CPFs dos seus dependentes foram utilizados por uma outra pessoa, em geral os pais dessas crianças e adolescentes, para acessar indevidamente o benefício social. O auxílio emergencial, instituído pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, foi criado para amenizar os efeitos da perda da renda laboral em função das medidas de distanciamento e isolamento social, necessárias para a função das medidas de proteção da rápida propagação do Covid, doença causada pela infecção do novo coronavírus. A desaceleração da atividade econômica decorrente do já mencionado distanciamento social atinge em cheio a renda das famílias brasileiras, diminuindo consideravelmente o sustento de muitos trabalhadores. Com efeito, a perda da renda é observada com mais intensidade entre os estratos mais pobres da sociedade, cuja renda é muito suscetível a oscilações da atividade econômica. O auxílio emergencial, em regra, tem o valor de 3 parcelas mensais de R$ 600 e é pago para trabalhadores informais ou autônomos com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até 3 pisos salariais. Para a mulher provedora de família monoparental, a lei acertadamente concedeu 3 parcelas mensais de R$ 1.200, o equivalente a 2 cotas mensais de auxílio, pois sabe-se que precisam de reposição de renda para suprir não somente as suas necessidades básicas, mas também a de seus filhos, sem que possam contar, em geral, com o auxílio financeiro do pai dessas crianças. Feito esses registros iniciais, observando que, como se não bastassem todas as dificuldades financeiras, o esforço incansável dessas mulheres de prestar cuidado integral aos filhos, que não podem frequentar a escola nesse período, a atenção de proteger a si e os próprios filhos do risco de contraírem uma doença tão séria, com significativa taxa de letalidade, muitas mulheres brasileiras de baixa renda enfrentam ainda a violência patrimonial, perpetrada por homens sem escrúpulos que indevidamente utilizaram o CPF dos filhos menores, que são criados unicamente pelas mães, para acessarem o auxílio emergencial. Isso tem causado enormes prejuízos para essas batalhadoras, além de colocar em risco a sua segurança alimentar e a de seus dependentes. Essas irregularidades já ocorriam antes da aprovação do projeto 873 de 2020 por esse Congresso Nacional. Após essa deliberação, porém, observou-se um crescente número de relatos e denúncias de que pais que não tinham a guarda de seus filhos ou que não eram os principais responsáveis pela sua criação, usavam o CPF em cadastros e aplicativos da Caixa Econômica Federal na expectativa de receberem 2 cotas de auxílio, já que o texto aprovado inicialmente pela 873 de 2020 estendia essa possibilidade também para os chefes de família monoparentais. Vale lembrar, contudo, que essa alteração foi vetada pela Presidência da República, estando pendente de apreciação este veto. Entendemos que o caminho para barrar as dificuldades que as mulheres estão tendo com os pais que prestam informações falsas não é simplesmente vetar a possibilidade deles também acessarem o benefício em dobro quando forem, de fato, os responsáveis pela criação das crianças. Essa medida simplista prejudicaria sobremaneira as crianças que vivem com o pai e que estão sofrendo diversas privações por conta da redução ou até mesmo a impossibilidade de exercerem a atividade laboral.
Assim, concordamos que a ampliação do pagamento de 2 cotas para lares monoparentais, chefiados por homens, por promover evidente justiça entre as pessoas em situação equivalente, mas também ao reconhecer que a expectativa em torno dessa mudança acelerou as fraudes em detrimento das mães solteiras. Propomos, juntamente com essa medida, a prioridade da mulher sobre os homens pelas razões que passamos a expor. As trabalhadoras informais inscritas no Cadastro Único estão menos sujeitas a esse tipo de violência patrimonial, pois o próprio regulamento do auxílio emergencial, Decreto 10.316, de 7 de abril de 2020, em seu artigo 5º, parágrafo 3º, determina que não será possível para os trabalhadores integrantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família e de famílias já inscritas no Cadastro Único se inscreverem na plataforma digital para requerer o auxílio emergencial. Assim, embora não necessariamente os CPF menores de famílias inscritas constem no Cadastro Único, os cruzamentos de dados feitos para os pedidos de auxílio por meio da autodeclaração já permite que sejam rastreados esses CPFs, de forma a bloquear tentativas de fraude como aqui estamos a tratar. Em adição, anotamos que o inciso 2 do caput do artigo 10 do mesmo regulamento impõe que o pagamento do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família será feito em favor do responsável pela unidade familiar, conforme a inscrição no Cadastro Único, inclusive na hipótese do benefício gerado ser provavelmente da situação de outro integrante da família. Vale lembrar que já em 2016, 92% das famílias beneficiárias do Bolsa Família têm mulheres como titulares e responsáveis pelo núcleo familiar. Já as trabalhadoras informais não inscritas no Cadastro Único, atingidas pelo forte choque de renda decorrente do combate à crise sanitária causada pelo novo coronavírus, têm de solicitar o auxílio emergencial por meio de autodeclaração na plataforma digital disponibilizada pela Caixa. Como já explicado, algumas se depararam com a negativa da concessão do benefício, pois os CPFs dos seus filhos menores já estavam vinculados a outro trabalhador, que antes dela solicitou o auxílio. É evidente que essas situações tornam-se uma tarefa muito complexa para o governo ter controle da emissão desses benefícios, pois não há como diligenciar, averiguar divergências de informação, já que essas medidas demandariam a requisição de informações sigilosas, tais como decisões judiciais em processos de guarda familiar, que não constam na base de dados, que pudessem ser acessadas com rapidez que a gestão do auxílio exigiria. E letra B, produção de provas sobre quem cuida dos menores, tais como visitas domiciliares, coletas de testemunho para verificar com quem de fato as crianças e adolescentes moram. Muitas vezes os menores estão sob os cuidados de apenas um genitor, sem que haja o processo judicial, determinando assim a guarda. Além disso, mais recentemente, a guarda compartilhada se tornou a regra, situação que pode ser difícil determinar a quem seria devido o auxílio emergencial, uma vez que, em regra, as obrigações devem ser compartilhadas. Se para o pagamento de outras transferências de renda, essas diligências são plenamente possíveis de serem adotadas em procedimentos administrativos, no caso do auxílio emergencial não há tempo hábil para tanto. Além das limitações que o isolamento social e as restrições de contatos físicos impõem à gestão dessa proteção, que depende em muitos casos de processos automatizados e de tecnologias de informação. Não podemos nos esquecer que, como bem pontuaram o deputado José Guimarães e a deputada Fernanda Melchiona, a grande quantidade de mulheres, chefes de famílias pobres que dependem do auxílio para a garantia das necessidades básicas, tais como gastos com alimentação, medicamentos, higiene e moradia, e a maioria desses lares monoparentais são chefiados por mulheres solteiras e é constituído por pessoas pobres e vulneráveis. Pesquisas recentes demonstram que 56,9% das pessoas que compõem esses domicílios vivem em situação de pobreza,
percentual que chega a 64,4% quando a chefe de família é uma mulher parda ou preta. Assim, não poderíamos deixar de nos posicionarmos pela aprovação do projeto de lei 2508 e 2835 de 2020, que são duas iniciativas louváveis e meritórias que merecem prosperar. Somos favoráveis à matéria, contudo na forma do substitutivo que apresentamos a seguir, fruto de negociações e debate em torno do assunto. Sabemos que a maioria esmagadora de lares monoparentais no Brasil tem como responsáveis mulheres, tendo o último levantamento a respeito do assunto feito pelo IBGE revelado que no ano de 2015 apenas 3,6% de famílias brasileiras tinham uma configuração com homem sem cônjuge e com filho. Como bem pontuaram os autores do projeto de lei em exame, dados mais recentes do IBGE dão conta que mais de 80% das crianças no Brasil têm como primeiro responsável uma mulher. E 5,5 milhões de crianças não têm sequer o nome do pai no registro de nascimento. Como já dissemos anteriormente, não tem como ser operacionalizada em tempo hábil uma checagem acerca da guarda dos menores. Dessa forma, propomos no substitutivo que a informação prestada pela mulher deva ser prestigiada, pois normalmente é ela que assume a maior parte da responsabilidade pelo cuidado com os filhos, ou seja, o cadastro para o recebimento do auxílio emergencial feito pela mulher, mesmo que posterior ao pai, deverá prevalecer. A fim de resguardar, contudo, os pais solteiros para que não sejam injustamente prejudicados, estabelecemos que nas hipóteses em que o cadastro da mãe for posterior e prevalecer sobre o do pai, que ele possa manifestar a sua resignação por meio da plataforma digital desenvolvida para o requerimento do auxílio emergencial, informando os dados referentes à guarda unilateral dos dependentes, ou seja, o poder familiar exercido de fato e de direito, de forma que, até que seja apurada a situação, possa receber o auxílio de R$ 600, ainda que em duplicidade com a mãe. Dessa maneira, considerando as limitações dos dados à disposição do governo na gestão do auxílio e do caráter da autodeclaração do requerimento ao benefício, assegura-se e promove-se a devida proteção das crianças e adolescentes. E como numericamente os lares monoparentais chefiados por homens são muito menores, tal medida certamente implicará um diminuto impacto nas despesas emergenciais com o benefício instituído pela Lei 13.982 de 2020. Com muito mais razão, se a prorrogação do benefício vier acompanhada de uma redução no seu valor, como tem anunciado representantes do governo. Por oportuno, considerando a dificuldade que essas mães têm enfrentado para resolver o problema, julgamos necessário disponibilizar o canal de atendimento à mulher em situação de violência, o Ligue 180, que deverá repassar as denúncias aos órgãos competentes. Prevemos ainda no substitutivo que os pagamentos indevidos ou feitos em duplicidade, em prejuízo das informações falsas prestadas, poderão ser ressarcidos ao erário público pelo agressor ou por quem lhe deu causa. Merecem, portanto, ser aprovados os projetos de lei 2508 e 2835, ambos de 2020, na forma do substitutivo que propomos a seguir. Dessa forma, no âmbito da Comissão dos Direitos da Mulher, somos pela aprovação do projeto de lei 2508 e 2835, ambos na forma do substitutivo em anexo. Pela Comissão de Seguridade Social e Família, somos pela aprovação da matéria na forma do substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de toda a matéria e do substitutivo da Comissão de Defesa da Mulher. Substitutivo. Estabelece substitutivo aos projetos de lei 2508 de 2020 e no 2835 de 2020. Estabelece medidas de proteção para a mulher provedora de lar monoparental
em relação ao recebimento do auxílio emergencial, de que trata o artigo 2 da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, e da outras providências. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei estabelece medidas de proteção para a mulher, provedora de lar monoparental, em relação ao recebimento do auxílio emergencial, de que trata o artigo 2º da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, e contra a violência ou dano patrimonial envolvendo este benefício. Artigo 2º, a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, parágrafo 3º. A pessoa provedora de família monoparental receberá 2 cotas do auxílio emergencial, independentemente do sexo, observado o disposto no parágrafo 3º-B a 3º-D. Parágrafo 3º-B. Quando o genitor e genitora não formem uma única família e haja duplicidade na indicação de dependente no cadastro do genitor e da genitora, realizado em autodeclaração na plataforma digital, de que trata o parágrafo 4º, será considerado o cadastro de dependente feito pela mulher, ainda que posterior àquele efetuado pelo homem. Parágrafo 3º-C. Nos casos de cadastro superveniente feito pela mulher na forma prevista no parágrafo 3º-B, poderá o homem que detém a guarda unilateral dos filhos menores e de que, de fato, seja responsável pela sua criação, manifestar discordância por meio da plataforma digital de que trata o parágrafo 4º. Parágrafo 3º-D. Na hipótese de manifestação de que trata o parágrafo 3C, o trabalhador deverá ser advertido das penas legais em caso de falsidade na prestação de informações sobre a composição no núcleo familiar e terá a renda familiar mensal per capita de que trata o inciso 4º do caput calculado provisoriamente, considerando os dependentes cadastrados para aferir o direito a uma cota mensal do auxílio emergencial de que trata o caput, e receberá essa cota mensal desde que cumpridos os demais requisitos desse artigo, até que a situação seja devidamente elucidada pelo órgão competente. Artigo 3º, a Central de Atendimento à Mulher na Situação de Violência, Ligue 180, de que trata o decreto 7.393, de 15 de dezembro de 2010, disponibilizará opção de atendimento específico para as denúncias de violência e dano patrimonial, para os casos em que a mulher tiver o auxílio emergencial, de que trata o artigo 2º da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, subtraído, retido ou recebido indevidamente pelo outrem. Parágrafo único. Os pagamentos indevidos ou feitos em duplicidade, de que trata o artigo 2º da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, em razões de informações falsas prestadas em prejuízo do real provedor dos lares monoparentais, serão ressarcidos ao erário pelo agressor ou por quem lhe deu causa. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Deputada professora Dorinha. Muito obrigada, senhor presidente.